Numa santa noite em Belém brilhou, no Oriente estrela anunciou. É noite de paz, eis que tudo dorme em redor. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Numa manjedoura a dormir está o Salvador. A Virgem virá, a luz dará, e será chamado Emanuel. Vem libertar o seu povo finalmente. Oh, não tem mais, pois trago boas novas. Cantai dos altos céus, dai glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Emanuel. Verbo em carne entre nós habitou, em verdade e graça se revelou. Do Filho unigênito vimos glória e esplendor. Oh, não tem mais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Filho em amor se entregou, homem em Deus, nosso libertador. Emanuel, Deus conosco eternamente. Não tem mais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Deus conosco, Emanuel. Bom dia novamente, meus irmãos.
É uma alegria estarmos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Vamos ler dos versículos 46 até o versículo 56. Lucas, capítulo 1, os versículos 46 a 56. Diz assim um texto: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Somente até aqui. Irmãos, estamos no Natal e o Natal é maravilhoso. Aquela magia do Natal. A gente sente aquela empolgação. Você anda nas ruas, tudo colorido, pintado com luzes. E é de fato uma magia, algo que empolga você. E tem músicas também que sempre nos arremete ao Natal. É no Natal que a gente ressuscita Mariah Carey, colocando os vídeos e as músicas dela e de Frank Sinatra no Natal e durante a ceia. Mas esta empolgação e esta magia do Natal, ela tem que ir além das luzes e desta empolgação e da suposta magia do Natal. Temos que sempre lembrarmos do propósito principal do Natal. E com isso louvarmos ao Senhor. Porque a alegria natural que uma vez estamos alegre ou estando alegre, a gente louva e a gente canta. E esta é a ideia do Natal. Estamos felizes, estamos empolgados e temos que direcionar toda esta empolgação e esta alegria para o significado do fato do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Ok? Mas a gente canta, e aí nos louvores aqui vemos na igreja, os louvores maravilhosos que sempre nos lembram deste momento ímpar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Lucas não é diferente. Ele começa com 4 cânticos falando sobre a chegada do Filho de Deus. Ele começa com o louvor, que nós vamos estudar aqui um pouco e meditar um pouco no louvor e no cântico de Maria, que chama-se Magnificat, que é Maria magnificando o nome do Senhor. Depois vem o cântico de Zacarias, depois vem o cântico dos anjos e, por fim, o cântico de Simeão. Então, o livro de Lucas já começa com este clima natalino, de louvor, de canto, de alegria, de empolgação. E os louvores é de gratidão pela misericórdia e bondade do Senhor. E é o que nos impulsiona também a louvarmos a Deus. E este é o propósito principal, como disse, sempre voltarmos a nossa atenção para o propósito principal da ideia do Natal, de que é relembrarmos da encarnação do Filho de Deus. E louvar ao Senhor com esta empolgação e com esta alegria. A alegria da chegada do Senhor, desta bem-aventurança. E esta gratidão ao Senhor. E o louvor sempre está relacionado à ideia de gratidão também. De gratidão a Deus por tudo que foi feito a nós. Gratidão, de alguma maneira, quando a graça nos alcançou. Quando você veio aqui hoje, você pode não ter pensado nas bem-aventuranças que o Senhor lhe proporcionou, mas você dormiu numa cama bem quentinha hoje. Graças a Deus por isso. Você se alimentou muito bem hoje. Talvez não tenha se alimentado hoje pensando no panetone de hoje pela manhã. Mas o fato é que você se alimentou muito bem. Você saiu antes de manhã, escovou os seus dentes, ou aqueles que gostam de tomar banho cedo, tomou o seu banho bem quentinho, ou um banho frio para acordar do sono. Mas o fato é que o Senhor faz coisa com a gente, coisas maravilhosas o tempo todo.
como um louvor que nós cantamos aqui do Inário Novo Cântico, você precisa prestar atenção em tudo que o Senhor fez por você, e você vai com isto glorificar e exaltar o nome do Senhor. À medida que você presta atenção naquilo que o Senhor lhe fez e nos detalhes que aconteceu na sua vida, durante toda a semana principalmente, você vai conseguir louvar e agradecer a Deus, porque o louvor sai deste coração grato. O louvor sai deste coração que é grato ao Senhor. E foi o que aconteceu com Maria. Maria louvou a Deus por tudo o que o Senhor fez na sua vida. Entendendo, relembrando a história de Maria, você sabe muito bem que um anjo apareceu para Maria e disse que Maria, ela seria mãe do Filho de Deus. Ela traria ao mundo o Messias, que desde o Antigo Testamento já tinha prometido. A promessa era extensa. Em todos os livros da Bíblia você pode notar claramente a presença do Messias ou a promessa deste Messias. Você vê livros, por exemplo, eu tenho um livro infantil que eu indico para alguns irmãos, tenho indicado também, do Kev de Jong, a grande história da Bíblia, ou a grande história que relata, o livro infantil, que relata justamente a história da redenção. O quanto no Antigo Testamento as pessoas lutavam para ser corretas e justas e caíam e falhavam, e a todo momento que caíam e falhavam, aquilo anunciavam a chegada do Filho de Deus, a necessidade de alguém para morrer por estes pecados, porque afinal de contas, todos erravam, todos pecavam, como diz o apóstolo Paulo. Ninguém passou impune nesta terra depois de Adão. Então todos nós herdamos este pecado de Adão e estamos afastados de Deus, apenas crendo na promessa do Filho de Deus, a chegada do Messias. Esta foi a realidade de todo o Antigo Testamento. E quando o Senhor chega para Maria e lhe dá esta proposta, aquela mulher ficou cheia de alegria, cheia de empolgação, porque agora a grande profecia havia de se revelar, a grande profecia havia de se cumprir, e ela era este canal principal para que isso acontecesse na vida não só dela, mas de toda a humanidade. Então Maria recebeu esta mensagem com muita alegria, mas entendendo as dificuldades. Por quê? Maria era uma adolescente. Quando a gente olha a história aqui, parece que era uma mulher já de meia idade ou para frente. Mas o fato é que na época, as mulheres se casavam, e os homens também, muito jovens, e principalmente as mulheres. Então Maria tinha em torno de 13 a 17 anos, quando recebeu esta mensagem do Senhor. Então, para uma adolescente, ela tinha que ter uma preparação do que estava acontecendo na sua vida. Mas o que a gente nota no texto, aqui a gente vai perceber pouco a pouco, é que Maria entendia o que as Escrituras falavam acerca da vinda do Messias. Ela conhecia muito bem as Escrituras, e isso fica muito claro no cântico colocado aqui por Lucas, porque ela conhecia as Escrituras. Como disse Agostinho, e aquilo que ela cantava, aquilo que ela falava, denotava tudo aquilo que ela conhecia das Escrituras. A sua atitude, a sua voz, o seu cântico mostra claramente que ela tinha uma intimidade muito clara, muito íntima com as Escrituras. Ok? Então Maria louva ao Senhor. Mas antes, quando ela recebeu esta mensagem, ela foi para a casa de Isabel. Chegando na casa de Isabel, Isabel fica empolgada, muito feliz. Por quê? Porque havia chegado ali a mulher que tinha no seu ventre o Salvador do mundo. E ela fica empolgada, ela fica alegre pela chegada daquela mulher e diz: como eu não sou digna de receber a mãe do meu Senhor neste lugar. E ela fala palavras maravilhosas para Maria, com que Maria fica profundamente alegre e feliz com aquela situação. E como diz, a alegria naturalmente nos causa deslumbramento. Quando você vê algo belo, por exemplo, é natural que você queira falar: nossa, que coisa linda. Quando você vê uma paisagem maravilhosa, você naturalmente fala: nossa, você tem que falar: nossa, que coisa linda. Ou uma comida maravilhosa: nossa, que comida boa. Ou se você vai para algum lugar que te empolga, você tem que falar para alguém: nossa, aquele filme que eu assisti, aquela série, aquele livro, nossa, aquilo é maravilhoso. Por quê? Aquilo que é belo causa em nós esse deslumbramento e a gente quer, de alguma forma, tirar isso de dentro de nós. E foi o que Maria fez. Uma vez ela vendo toda esta ocasião em que a preparação do Filho de Deus para vir a este mundo, e ela era o canal principal para isto, ela ficou profundamente empolgada e feliz. E ela louvou ao nome do Senhor. E nós vamos agora analisar um pouco deste cântico em que Maria louva a Deus.
Tim Keller, falando sobre este cântico, diz que Maria é a primeira crente em Jesus. É a primeira adoradora crente em Jesus da história. E Maria, agora crente neste Jesus, nesse Filho de Deus, ela louva o nome do Senhor. E aqui este louvor, irmãos, ele é dividido em duas partes principais. A primeira, do versículos 46 a 47, Maria louva a Deus pelo feito do Senhor, por tudo que ele fez. E aí, nos versículos seguintes, dos 48 até os 55, ela mostra as razões pelas quais ela deve ou devemos louvar ao Senhor. Ok? Aí, nos versículos 46 e 47, ela agradece, ela louva o nome do Senhor por tudo que ela fez. Ela diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então ela já começa louvando a Deus por tudo que o Senhor tinha feito na vida dela. Agora, uma coisa interessante antes que devemos falar aqui, irmãos, é que quando Maria fala, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, não é que Maria está dizendo aqui que somos tricotomistas, ou seja, que temos corpo, alma e espírito. A ideia não é esta. O fato aqui que o texto, como é um cântico, e é natural nas poesias e nos cânticos das Escrituras, ter um tipo de paralelismo. Então usa palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, quando Maria fala, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra nele, ela está dizendo a mesma coisa. A minha alma está louvando ao Senhor. O meu espírito está engrandecendo ao Senhor. Está dizendo aqui da mesma coisa. Ou seja, somos dicotomistas. Ok? Temos corpo e alma. Então, Maria louva ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. E como disse, irmãos, a gente passa despercebido pelas coisas que o Senhor faz conosco e as coisas ordinárias da vida. Aquele milagre maravilhoso que estamos esperando quando recebemos, a gente fala para todo mundo, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa estar atento aos detalhes de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nada melhor para trazer esta alegria constante das coisas supostamente ordinárias é o Natal, onde nós devemos, de fato, agradecer ao Senhor pela tão bondosa salvação que o Senhor tem dado a nós. Se existe um motivo para agradecermos a Deus, quando você conversa com o irmão fala, poxa, estou passando por um momento difícil. A minha vida está um caos, meu trabalho está ruim, ou estou sem um trabalho, a minha vida está difícil no casamento, está difícil para criar os meus filhos, está difícil assim, aquilo outro. Mas para todo cristão existe um motivo ímpar para louvar ao Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Cuidado, irmãos, pelas dificuldades da vida, não ocultar tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. E não te tornar uma pessoa ingrata, onde nós passamos da lamentação para a murmuração. Onde nós saímos daquele estado de lamento, onde, Senhor, cura as minhas feridas, atente-se para mim, socorre-me, parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não se preocupa comigo. Se ficarmos atentos, como disse aqui, irmãos, se ficarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor nos fez, sempre teremos motivo para gratidão. Eu respiro, logo eu sou grato ao Senhor. Todo ser que respira, como diz o salmista, louve ao Senhor. Porque estarmos respirando já é motivo de grande gratidão. Então Maria já começa dizendo, Senhor, eu sou profundamente grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. E ela conclui esses versículos, irmãos, da primeira parte, que é o versículo dos 46 e 47, dizendo, pelo que o Senhor tem feito. Primeiro, o Senhor me salvou. E aqui já quebra a ideia de seitas, dizendo de que Maria era santa. Maria já começa o seu cântico confessando, dizendo, Senhor, eu preciso de Salvador porque sou pecadora como os demais. O Senhor me salvou, Senhor salvou-me das minhas dificuldades e principalmente dos meus pecados. E na segunda parte, as razões para agradecer ao nome do Senhor. Além, obviamente, do ponto principal aqui, que ela coloca como a salvação do Senhor. E aí vem os seguintes, versículo 48.
porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria era uma mulher pobre, uma mulher jovem, como disse, era uma adolescente. Na época era comum que as mulheres não tivessem voz, todo mundo sabe muito bem disso. A Bíblia quebra padrões da época, porque na época a mulher não tinha nenhum tipo de proeminência pública. As Escrituras quebram isso, como querem afirmar as feministas, de que a Bíblia é machista, de que humilha as mulheres, mas não. A Bíblia, as Escrituras, quebra isto quando uma mulher, na ressurreição de Cristo, a mulher se torna testemunha desta ressurreição. A mulher tem proeminência nas Escrituras, sim, mas na época não tinha esta proeminência. E Maria entendia muito bem isto. E além do mais, não era uma mulher de um governante, não era uma mulher de um sumo sacerdote. Era uma mulher jovem e pobre, que morava em lugar nenhum. Morava em Nazaré, uma vilazinha onde pessoas que não tinham nenhuma relevância pública moravam. E Maria percebe isto. Senhor, o Senhor contemplou na humildade da sua serva. Ela não tinha nenhum mérito, irmãos. Maria deixa claro aqui para o Senhor, louvando a Deus, Senhor, o Senhor me escolheu, não é porque eu era as melhores das mulheres. Não, não era. Tanto que quando Isabel fala que ela era uma mulher agraciada, não era uma mulher agraciada acima das outras mulheres, não. Ela era agraciada entre as mulheres de Israel. Quando Maria ficou sabendo desta mensagem do Senhor, de que ela seria a portadora do Senhor, do Salvador, ela não disse, não, claro que era eu. Ela não louvou dizendo, ó Senhor, é claro que o Senhor me escolheu, porque eu sou diferenciada mesmo. Eu sou uma mulher acima da média. Óbvio que ela ia me escolher. Não tem mais crente, mais santa, mais justa do que eu neste lugar. Não. Ela reconheceu a sua miserabilidade. Ela reconheceu a sua pequenez e falou, Senhor, com a sua bondade e misericórdia, olhou essa minha humildade. Ela era bem-aventurada pelo fato do Senhor ter escolhido ela sem mérito nenhum. Ela olhou para si mesma como pecadora e dependente da salvação. Como disse no versículo anterior, ela chamou o Senhor como seu Salvador. Ela era completamente dependente do Senhor. E foi isso que ela percebeu, e foi isso que ela louvou ao Senhor. Irmãos, estamos numa época em que as pessoas precisam se autoafirmarem. Eu sou capaz, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu vi esse tempo atrás de uma atleta que estava se preparando para competir, e aí fizeram uma leitura labial de que ela estava falando, ela falava, eu sou o melhor, eu sou forte, eu sou a melhor de todas, eu vou conseguir, e fica numa outra afirmação. E esta é uma realidade da cultura, e a gente precisa andar na contramão da cultura. A gente precisa entender o quão miseráveis somos, porque uma vez entendendo isto, nós entendemos a quem precisamos recorrer. Maria não se achou a supra-suma das mulheres, porque estava carregando o Filho de Deus no ventre. Ela entendeu que era pura graça e misericórdia de Deus. E o que ela carregava em si era a bondade e misericórdia do Deus Pai, enviando o seu Filho para morrer por aqueles que precisavam, que não merecem, que não tinham nenhum mérito, como ela não tinha. Outra coisa, as grandes coisas que Deus fez por ela, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Outra observação, outra razão que ela encontrou aqui é pelas grandes coisas que o Senhor fez por ela. O milagre de conceber sendo virgem. Maria tem uma concepção muito correta a respeito de Deus. Ela diz que Ele é poderoso, santo e misericordioso. Ela engrandece a Deus, irmãos, porque ela sabe quem é o Deus a que ela servia. A teologia de Maria era correta. O que produz um bom louvor, irmãos, é o conhecimento de Deus a quem nós servimos. Maria começa a louvar a Deus, primeiro ela se humilha, depois ela começa a mostrar e falar quem era o Deus a quem ela servia. Ela sabia quem era o Deus a quem ela servia, ela conhecia. E o conhecimento, irmãos, produz um perfeito louvor.
diz alguns teólogos que conhece-se uma boa teologia da pessoa quando a pessoa ora e quando a pessoa canta. Você quer saber qual é a teologia da pessoa, em que ela acredita? Escute a oração. Escute o louvor. O tempo que ela canta louvando, seja em casa, lavando a louça, como diz o pastor, os maridos que precisam lavar a louça, o que é importante de fato. Aquele que está lavando o banheiro, o que está dirigindo, o que está cantando, o que você tem cantado? O que tem tirado do seu louvor, o louvor do seu coração? Isso denota claramente a teologia que você tem. No que você acredita. E Maria começou a louvar a Deus porque conhecia o Deus a quem servia. E interessante, irmãos, que é diferente de Maria, por exemplo, do Zacarias. O Zacarias, o pai de João Batista, que ficou mudo durante um tempo porque ele não creu na promessa do Senhor. Diferente de Maria. Quando o anjo, por exemplo, fala com Maria, ela tem dúvida, mas não dúvida no sentido de, eu não sei não, será que eu vou ser? Quando Maria fala para o anjo, ela fala assim, olha só, mas como é que eu vou ter filho? Eu sou virgem. Ela não colocou em possibilidade, ela queria entender o que estava acontecendo. Era uma adolescente virgem que o Espírito Santo, o anjo tinha acabado de dizer que ela seria grávida e ela queria entender o contexto. Quando Zacarias foi falado com Zacarias, o anjo falou com Zacarias, ele, diferente de Maria, disse, olha só, mas eu sou velho, não tem como. A minha mulher é estéril, não tem condições. Ele foi com credulidade. Maria conhecia o Deus a quem ela servia. A proposta era de sobrenaturalidade, mas Maria estava confiante. É isso que vai acontecer comigo. Por isso gerou louvor, pela confiança que ela tinha em Deus. À medida que confiamos no Senhor, irmãos, à medida que conhecemos o Senhor, a nossa confiança fica muito mais firme no Senhor. A minha fé está meio abalada, eu não sei muito o que fazer, eu não sei como acreditar em Deus, as circunstâncias parecem ser maiores, o que devo fazer? Procure conhecer mais o Senhor, é o que você serve. Procure perder mais tempo lendo e conhecendo o Senhor a que você serve, tendo intimidade com esse Deus das orações. E à medida que você vai conhecendo, os seus problemas vão se apequenar, porque você vai olhar para o Deus a que você serve e vai dizer, o Deus a quem sirvo é todo-poderoso. Como fez Jó, as circunstâncias apertando o seu coração, amigos, dificuldades, mulher, tudo ao seu redor parece que estava de mal a pior. E ele falou assim, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que em breve se levantará sobre a terra. Eu sei, eu conheço meu Senhor. O seu conhecimento de Deus vai te livrar desta angústia. Você pode estar sofrendo e vai continuar. Porque as circunstâncias naturais da vida é de bonança e sofrimento o tempo todo. Mas o fato é que passar pela dificuldade, enquanto confia em Deus, a quem você está vendo claramente, pelo que você está conhecendo, muda tudo. Muda tudo. Está difícil, mas eu sei, é o Deus a quem sirvo. Eu conheço o Deus a quem sirvo. E Maria diz, Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é misericordioso. Outro ponto dessas razões para agradecer a Deus, outra razão, é que Deus age em favor de Israel. Versículo 52 em diante. Derribou do seu trono os poderosos, ou melhor, desculpa, é que Deus muda a ideia, ou vai na contramão da cultura humana. 2. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Outra coisa interessante que Maria coloca como louvor a Deus, irmãos, é que a vontade de Deus anda na contramão do mundo. Por quê? Era se esperar do Salvador do mundo, na nossa mente humana, caída, terrena. Poxa, se está vindo o Salvador do mundo, o Filho do Rei, ele vai vir da nobreza. Ele vai vir dos poderosos.
Poxa, se ele é o filho de Deus, a sua profissão será de empresário, de alguém que está por cima, não que alguém que está por baixo. Não é nossa ideia? Não é a nossa visão de mundo? Poxa, se eu sou filho do rei, muitos afirmam assim, eu sou filho do rei, eu posso tudo. Logo, se o filho do rei vem a este mundo, ele vai ser o maioral, ele vai estar acima de todos. Maria louva ao Senhor, falou, Senhor, o Senhor quebra os padrões humanos, porque ele está vindo de uma humilde, de uma pobre, de uma ralé. Ele não vai ser um grande empresário, ele não vai ser um grande conhecedor de todas as coisas, ele vai ser um carpinteiro. A profissão que ele vai ter não é a profissão que as pessoas esperam para o Filho de Deus. Se o Filho de Deus, qual é que está por cima? Há quem diz, ele tem que ser cabeça e não cauda. Não é assim? Maria fala, Senhor, como o Senhor quebra padrões. O Senhor humilha os soberbos. Aqueles que se acham e acham que, eu sou poderoso. Logo, do Senhor vem a bênção para a minha vida. Lê do engano, irmãos. O Senhor quebra esses padrões. Esta mentalidade mundana é completamente quebrada pelo Senhor. E outra, o Filho de Deus vem justamente para quebrar e para subjugar os poderosos. Mas não da maneira que as pessoas pensavam, até na época. Como diz, o Senhor vai vir e vai tirar o governante ruim. O Senhor vai vir e vai resolver esse problema aqui. Não como as pessoas acham que vai ser. Não como as pessoas na época de Jesus achavam. Quando Jesus começou a fazer milagre, dizendo ser o Filho de Deus, até os apóstolos diziam, então o Senhor vai vir e vai livrar Israel. Ele vai ser o rei deste mundo. Mas não, o Senhor é o rei e o seu reino é superior a este aqui. E a chegada do rei, a chegada do Filho de Deus, é um anúncio de que as coisas serão remidas. Primeiro remindo o seu povo. Primeiro curando, tirando o seu povo do pecado. Primeiro transformando a mentalidade e transformando a vida dessas pessoas escolhidas. Depois, com o tempo, naquele grande dia, o Senhor há de remir todas as coisas. E os poderosos cairão. Vimos aqui no livro de Apocalipse, quando estudamos aqui na igreja, que o Senhor está sentado no trono. E de que as coisas parecem andar de mal a piores para os filhos de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Os poderosos cairão. E a chegada do Filho de Deus é um prenúncio claro de que as coisas irão melhorar. Quando a gente fica revoltado com o governo que age com injustiça, com corrupção, com maldade, quando a gente vê os poderosos ganhando vantagem, e parece que a gente só é humilhado e subjugado, a chegada do Filho de Deus mostra que em breve as coisas serão transformadas como nós somos transformados. E Maria louva a Deus, dizendo, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor quebra estes padrões mundanos. Outra razão, e afinal da última delas, é que Deus age em favor do seu povo. Então Maria, no seu cântico, tira o foco de si, dizendo o quanto Deus foi bondoso e misericordioso com ela, e se volta para os outros, para as pessoas, para o todo. Primeiro dizendo assim, os poderosos foram confundidos, porque se esperava vir dos poderosos o Salvador do mundo, não veio da humilde. E agora o Senhor cumpre uma promessa do Antigo Testamento. Vejam aqui, irmãos, versículos 54 e 55. Amparou o Senhor a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Está aqui o conhecimento de Maria das Escrituras. E ela dizia assim, olha só, o Senhor está cumprindo toda a promessa. Vimos aqui, irmãos, a promessa feita a Adão e Eva, lá no Éden, dizendo que da mulher, da semente da mulher, nasceria um que resolvia os problemas do pecado. Nós lemos aqui na liturgia, o livro de Zacarias, dizendo que haveria de vir aquele que pisaria as iniquidades e lançaria os nossos pecados no mar. E a ideia aqui de mar é de esquecimento. É levando os nossos pecados, jogando os nossos pecados naquele lugar em que um dia ele não se lembraria.
Maria está dizendo o seguinte, olha, a promessa do Filho de Deus chegou. Todos os irmãos do Antigo Testamento almejaram este momento, viram de longe, como diz o apóstolo, e engrandeceram o Senhor de longe, mas Maria até vai ter o privilégio de carregar no seu útero e no seu colo aquela promessa que desde o Antigo Testamento se prometia. É motivo de alegria, é motivo de cântico, é motivo de júbilo. Por isso, há 4 louvores louvando a Deus. E o louvor maravilhoso dos anjos é de que a salvação chegou sobre a terra. A salvação chegou para os homens. Vamos ler aqui o cântico dos anjos. Versículo 14 do capítulo 2. Abre aí. Lucas capítulo 2, versículo 14. Vamos ler do 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Louvado a Deus e glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. A paz chegou. O amor chegou. O significado claro do amor do Pai. O Senhor amou a todos. O Senhor amou os filhos dele desde o Antigo Testamento. Os seus amados servos que sofreram, foram perseguidos. Lembra lá de Hebreus capítulo 11? Daqueles profetas que morreram a fio de espada, sofreram perseguições, até que chegou o momento oportuno da vinda do Filho de Deus, onde todos podem se alegrar, onde todos podem louvar ao nome do Senhor com gratidão, com alegria, bendizendo o nome do Senhor, porque o Salvador chegou, a paz entre os homens. Amém? Que possamos sempre louvar ao Senhor, irmãos, e nunca se esquecer disto, e principalmente aproveitar esta magia tão linda do Natal, de luzes, de músicas, de comida, para louvar ao Senhor e lembrar-nos do quão o Senhor foi bom conosco, mandando o seu Filho para morrer por nós. Porque sem Ele, com certeza, estaríamos perdidos. Amém? Deus abençoe a todos. Numa santa noite em Belém brilhou, no Oriente estrela anunciou. É noite de paz, eis que tudo dorme em redor. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Numa manjedoura dormir está o Salvador. A Virgem virá, a luz dará, e será chamado Emanuel. Vem libertar o seu povo finalmente. Oh, não tem mais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus.
glória.